Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor e os amigos ouvintes com a mesma paz. Amém? Eu quero ler aqui uns versículos da palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, que diz assim a palavra do Senhor. E uns dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vimos, meus irmãos, a palavra do Senhor, né, que tinha dois ladrões, né, um do lado esquerdo e um do lado da direita, né. Um deles ficava, né, dizendo para não reconheceu, teve a oportunidade, estava ali do lado de Jesus, poderia ter reconhecido os seus feitos, caído em si, mas ele não, né, ele não reconheceu. Mas o outro começou a repreender, dizendo a ele, né, que eles estavam ali, reconheceu os seus pecados, que eles estavam ali por causa das coisas que eles fizeram de errado, dos seus pecados. Então, ele reconheceu, caiu em si. E eu fico assim, imaginando que era a sua última oportunidade que ele teve ali, né? De se arrepender. E assim, poderia Jesus não perdoar aquele homem, porque, quem sabe, desde pequeno começou a fazer coisas erradas, né? Andar roubando, fazendo outras coisas. Mas naquela, mesmo ali, prestes a morrer, ali prestes à morte, ele reconheceu, né? Reconheceu o seu pecado, reconheceu ali, caiu em si. E quando o homem ele reconhece o seu pecado, cai em si, ele se arrepende, né? E naquela oportunidade, né, Deus é tão bom e tão misericordioso que poderia o Senhor não perdoar ele, né? Porque praticamente ele passou a vida toda pecando. Mas naquela última oportunidade, ele reconheceu os seus pecados, os seus atos de errado. E ali, como o Senhor já conhece, né, o futuro, o além, né, e ele disse ao Senhor, talvez achando até que não ia ter perdão para ele, mas Jesus estava ali naquela cruz, era para morrer pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele estava ali naquela cruz, prestes a morrer, meus irmãos e meus amigos ouvintes. Foi por mim, foi por vocês, um amor tão grande. O amor do Senhor, ele não se compara. O amor mais próximo é o amor de uma mãe. Mas tem mãe que ainda abandona um filho. E como o Senhor diz lá naquele versículo, que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor jamais esquecerá, o Senhor jamais abandonará, porque Ele sim, Ele é o teu amigo, Ele sabe os momentos difíceis que você passa. Então, Ele disse a Jesus assim, e Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. E Jesus falou para aquele homem, e disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que naquele mesmo dia ele ia estar no paraíso com ele. Olha que coisa maravilhosa, né? Aquele homem teve a oportunidade, aquele homem ele foi salvo. Então Deus é tão lindo que salvou aquele homem. No seu último estado ali, muitas das vezes no hospital, né? Nós devemos visitar aí nos hospitais. Porque muitas das vezes tem pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor. Então nós devemos orar para que no último suspiro a pessoa conhece Jesus. Tem uns que conhecem no leito da morte e é salvo sim, porque esse homem bem que foi, aqui ele se arrependeu, ele reconheceu. Então se você chegar lá, tiver a oportunidade, fale do amor do Senhor para aquela pessoa, porque mesmo ali pode ser ele dizer naquele momento ali, sim, eu quero esse Deus, e ele é salvo. Então essa palavra é maravilhosa. Então Jesus, ele estava ali, ele reconheceu ali que Jesus, então quando ele falou bem aqui, né, que este homem nada ele fez, né?
Ele viu que Jesus ele era santo. Ele não tinha feito nada. Ele não viu que ele tinha pecado, tinha matado, né? Ele reconheceu ali, mas que eles tinham feito coisas erradas. Então, e assim creio, né? E foi que ele se arrependeu e teve a salvação. Então, que palavra maravilhosa. Então, pode ser hoje. Hoje Deus pode estar te dando uma oportunidade hoje. Então, corre para os braços de Jesus enquanto há tempo. Porque a palavra do Senhor diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.